Olá, boa tarde. A paz do Senhor para vocês. Eu vim trazer uma palavra maravilhosa. Vamos falar do nosso amigo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que nos consola, aquele que habita dentro de nós, o nosso melhor amigo, aquele que precisamos todos os dias buscar a presença, não como uma força, não apenas como poder, mas como uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, hoje em dia, não é em todas as igrejas, denominações, melhor falando, que não se fala mais do Espírito Santo, que não incentiva a própria igreja buscar o Espírito Santo, ser batizado com e pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós a partir do momento que a gente aceita o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de nós a partir do momento que a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente crê no coração, quando a gente confessa, Jesus é o Senhor, é Salvador. Jesus morreu, mas ressuscitou e está ao lado direito do Pai Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita dentro de nós. Que Espírito é esse que nós vamos hoje falar? É o próprio Deus dentro de nós, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, fala: e o Espírito nos ajuda em vossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos e não podem ser expressos em palavras. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que além de Jesus interceder por mim e por você no reino espiritual, o próprio Espírito Santo também intercede por mim e por você, porque eu e você não sabemos como orar. A nossa oração é uma oração carnal, é uma oração egoísta. Infelizmente, muitas vezes a gente pede coisas terrenas para Deus, a gente pede uma libertação de um familiar, a gente pede uma casa melhor, a gente pede um carro bom, a gente pede dons. Isso não é pecado, porque o Senhor, nosso Deus, Ele está com os ouvidos abertos, ouvindo nossas orações e para cumprir conforme a vontade dele na minha e na tua vida. Mas a palavra do meu Deus e do teu Deus diz aqui que o Espírito intercede, porque nós não sabemos orar. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala diretamente com Deus, porque ele sabe a minha e a tua necessidade naquele momento. Muitas vezes a gente está orando por algo que não é para a gente orar naquele momento, mas talvez, enquanto a gente está orando no Espírito Santo, quando a gente ora no Espírito Santo, a gente ora em línguas. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, você tem esse direito de receber os dons, porque todo aquele que crê e pede, recebe. A palavra do meu Deus diz:
Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você peça ao Senhor, você pede a Jesus, porque é Jesus que te batiza no Espírito Santo. E muitos dizem, orar em línguas é apenas para nos edificar. Não. Quando a gente ora no Espírito Santo, quando a gente fala em línguas, a gente se edifica sim, mas a gente fala diretamente com Deus, porque só Ele entende o que a gente está falando, nem eu, nem você entende, a não ser que alguém interprete. Se Deus permitir, pode acontecer sim, que a pessoa tenha o dom de interpretar. Mas você em casa, você pode orar no Espírito Santo sim, porque o Senhor, o próprio Espírito Santo, ele está intercedendo o que a gente está orando diretamente com Deus. E em vez da gente estar orando por algo terreno, por algo que seja carnal, a gente começa a orar espiritualmente, né? Imagina a gente falar diretamente com Deus através dos dons de línguas. Diga aí. É maravilhoso isso. Então, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, pede ao Senhor, porque Ele vai te batizar. Não deixe de buscar. Aleluia. Porque, infelizmente, hoje em dia, nas igrejas não falam, não incentivam as pessoas a buscar o Espírito Santo. Infelizmente, tem igrejas também que acham que esse dom ele cessou, ele não existe mais. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ela é uma palavra atual. Eu costumo dizer que é uma palavra que ela é hoje, foi ontem, hoje, amanhã e para sempre. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. E você pode buscar, sim, o batismo com o Espírito Santo. Além disso, você também pode buscar outros dons, né? Continuando aqui. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. É como eu falei, muitas vezes a gente está orando ao nosso Deus, orações carnais, pedindo coisas terrenas, e não é pecado, porque Deus ele se alegra em dar aos filhos, mas o que alegra o coração de Deus mesmo é você pedir coisas espirituais, pedir dons, né? Para que você e eu, a gente venha a ser usado como igreja, porque os dons que o próprio Deus nos dá é para a gente abençoar as pessoas, né? É dom de cura, se você tem chamado para libertação e outros dons, né? A gente tem que buscar os melhores dons, mas não é para a gente se engrandecer, não. É para a gente glorificar o nome de Deus através da nossa vida, porque nós somos canais para abençoar as pessoas. Aleluia. Em Gálatas, também fala do fruto do Espírito, que daqui a pouco a gente vai olhar. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo, ele nos convence de quando a gente está em pecado. Todos os dias a gente peca. Mas o Espírito Santo, ele nos constrange. E glória a Deus, porque ele nos constrange. Porque a partir do momento que você vive na vida de pecado e você não se incomoda com aquela prática pecaminosa que o próprio Deus abomina, é porque o Espírito Santo ele já se afastou de você. Então, se você peca e se você se entristece,
é o Espírito Santo falando com você, para você se arrepender, pedir perdão e deixar aquele pecado. O Espírito Santo, ele nos transforma, né? Porque quando a gente vivia no mundo, a gente tinha outras práticas. A gente vivia distante do Senhor, a gente vivia nas trevas. A gente usava o nosso corpo para o pecado. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em um corpo sujo. Todos os dias a gente tem que se arrepender. Todos os dias a gente tem que buscar o Espírito Santo para ele nos dizer o que é que a gente tem que abrir mão, aonde a gente tem que fechar as brechas. Ele nos transforma diariamente. Todos os dias temos que nos libertar das nossas vontades e fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele tem ciúme de mim e de você. Ele nos capacita. Ele nos dá força, nos dá estratégia da gente enfrentar problemas, porque problemas todos nós temos e não vamos deixar de ter. Porque esse mundo, ele já é do maligno. A gente só vai ter paz, a gente só vai ter alegria constante só quando a gente estiver na glória com o Senhor. O próprio Jesus diz que vamos ter sim aflição, mas ele já venceu tudo por mim e por você. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita. Ele nos dá força nos momentos difíceis. Ele nos dá estratégia da gente resolver um problema. Ele nos consola no momento difícil da nossa vida. Uma perda. Pode ser financeira, pode ser de alguém da sua família, pode ser uma decepção. Enfim, o Espírito Santo, ele nos consola. Glória a Deus. Ele é o nosso consolador. Ele sabe o nosso interior. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando você está triste, quando você está angustiada, quando você não sabe o que fazer mais na sua vida, chame um amigo Espírito Santo, que ele vai tirar toda a dor do teu coração. Ele vai tirar toda a angústia. Ele vai te consolar. Ele vai falar para o nosso Deus. O teu filho que está ali na terra, vou dizer um exemplo, como a tua filha Thaís está ali na terra, está angustiada, está com problema, está enferma. Mas eu vim aqui trazer a oração dela para ti. E ele fala diretamente com Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por mim e por você. E a graça de Deus desce na nossa vida, na minha e na tua vida. Porque essa paz que o mundo não conhece, só o nosso Deus pode nos dar. O Espírito Santo, ele é muito importante para a nossa vida. Infelizmente, muitos não creem no Espírito Santo como Deus. Mas o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é uma pessoa. E nós temos que buscar ele todos os dias. Temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho que buscar mais o Espírito Santo. Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Mas eu sei que muitas vezes eu entristeço o Espírito Santo. E eu fico triste também, porque a palavra de Deus diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. É porque a gente já é
já nasceu no pecado. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente não buscar ao Senhor todos os dias, se a gente não se encher do Espírito Santo, e como a gente se enche do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus todos os dias, jejuando, ouvindo louvores, ouvindo pregações, orando. E a nossa carne, ela odeia tudo isso. A nossa carne quer o quê? Ver novela, ver filme, comer muito, dormir, falar da vida do povo, fazer tudo aquilo que Deus não gosta. E a gente sabe que não é fácil a gente viver no Espírito, mas não é impossível. Se a gente alimenta mais a carne, ela vai ficar mais forte. Se a gente alimenta mais o Espírito, ele vai ficar mais forte. E tem dias que realmente só a misericórdia de Deus, porque tem dias que é como se... Não é como, é porque realmente acontece no mundo espiritual, da gente ser mais atacado. Tem dia que a gente está mais fraco, a gente não tem força nem de ler a Bíblia, e muito menos orar. Mas eu quero te dizer que quando a gente está fraco, é quando a gente está forte, porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Mas a gente não deve parar de buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito produz este fruto, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso, meus irmãos, eu tenho buscado, eu tenho pedido ao Espírito Santo, porque eu não sou perfeita, eu nunca vou ser, mas quando a gente tem Cristo na nossa vida, quando a gente vive pelo Espírito, tudo fica mais fácil, porque não é o meu poder, é o poder de Deus dentro de mim. O amor que fala é o amor ágape, não é esse amor de sentimento que hoje eu te amo e amanhã eu te odeio, porque o ser humano ele é assim. Se você está me fazendo um bem, se você está fazendo o que eu quero, eu te amo. Mas amanhã, se você virar as costas para mim, eu te odeio. Mas o Senhor olha para mim e para você com amor ágape. Ele não te ama pelo que você dá a Ele, pelo que você é. Ele te ama porque Ele é o próprio amor. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, esse amor ágape, ele não é mais um sentimento, ele é um amor tão imenso que a gente passa a amar até aqueles que nos faz mal, até aqueles que nos perseguem, até aquele que levanta calúnia sobre nossa vida, até aquele que fala mal da gente. Porque é o amor que Cristo tem por mim e por você. E nós temos que amar os nossos inimigos. E temos que orar também por eles. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra os nossos parentes, não é contra os nossos amigos. A nossa luta é contra potestades. É contra os demônios. Porque os demônios, ele usa as pessoas. Os demônios, ele usa o ser humano. Infelizmente, quando a gente dá brecha, ele usa. Porque quando a gente é usada pelo mal, a gente magoa o nosso próximo. Mas o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a gente ter todos esse fruto. Em nome de Jesus. A gente passa a ser mais alegre, mesmo em momentos difíceis. Muitas vezes a gente está com enfermidade e o médico disse não tem mais jeito. A medicina desenganou. Mas a fé, ela move montanhas. E a
a paz reina dentro da gente, porque a gente sabe que nosso Deus, ele pode sim curar, mas também se ele não quiser curar, amém. Porque aquele que é nascido de novo, através do Espírito, ele tem um lugar certo para morada. A gente tem o nosso canto na região celestial, porque o próprio Jesus disse que ele está preparando para mim e para você. Aleluia. A gente que tem a certeza da nossa salvação, a gente não tem medo de morrer. O fruto, ele nos dá paciência, porque não é fácil a nossa vida cotidiana, a gente é trabalho, é cuidar de filho, é as coisas de casa. E a gente tem que ter muita paciência no dia a dia com as pessoas, com o esposo, com os filhos. E o Espírito Santo, ele nos dá paciência. Ele nos dá benignidade, que é se preocupar com a necessidade do outro. A gente não ser egoísta, a gente se preocupar se aquela pessoa está precisando de um alimento, precisando de um remédio. Porque muitos não têm, aliás, têm muito dinheiro, mas não tem um amor, não tem a bondade de olhar o próximo, a necessidade. É tão egoísta, tem um amor no coração que não tem a bondade de ajudar o próximo com nada. Mas o Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos dá bondade, fidelidade, nos dá mansidão em a gente ser calmo, mas com as pessoas. Ter o domínio próprio de, por exemplo, alguém vir falar mal de alguém para nós, a gente não querer se contaminar com essas pessoas, porque Deus não gosta disso, nós sabemos que isso é pecado. A fofoca, colocar um irmão contra o outro, ter o domínio próprio de, às vezes, comer demais, né? Porque a gente sabe também que isso é espiritual, que a glutonaria isso também é um pecado. Mas tudo isso não é pela nossa força, é o Espírito Santo. Que todos os dias, se a gente deixar, ele está nos tratando, ele está nos limpando. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Hernani Silva, Hernani Santos, falar em língua todos os dias. Porque, além de nos edificar, muitas vezes a gente está orando por um livramento de um filho, da gente mesmo. Porque o mundo espiritual, ele é real, ele está todos os dias. Tanto os anjos quanto os demônios. O mundo espiritual, ele não é como o tempo da gente. Ele, na verdade, não tem tempo. E a gente tem que estar sempre preparado. Porque todos os dias o inferno ele se levanta contra mim, contra a tua vida. É para colocar uma enfermidade em você. É para acabar com a vida de um filho, com você, enfim. Mas a gente, sendo pessoas espirituais, a gente tem mais comunhão com o Senhor, porque o Senhor, ele nos fala, ele nos avisa. A gente, como ovelha de Cristo, a gente conhece a voz de Cristo. E Cristo sabe que nós somos ovelhas dele. Então, que a gente venha buscar mais a presença do Espírito Santo, a gente venha ser mais sensível espiritualmente. E como a gente consegue ser? Jejuando, matando essa carne, orando mais ao Senhor, se consagrando, lendo a Bíblia todos os dias, porque enquanto a gente lê a Bíblia, a gente está se libertando, a nossa mente está mudando, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E aqui na Bíblia tem tudo que a gente precisa. Então que essa palavra venha, com certeza falou com você, porque falou muito comigo. E eu vou buscar mais a presença do Espírito Santo, porque eu preciso dele. Ele é meu melhor amigo.
Eu sei que a minha intimidade com Ele é muito pouca, mas nunca é tarde para a gente buscar mais a intimidade com o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.